Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo a carta aos Hebreus. Bora lá? A ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua graça que é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai, por tua fidelidade, pela tua graça e pelo teu amor. Nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, nós engrandecemos ao Senhor, porque tu és bom. Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, o único digno de ser louvado, o Senhor é o único digno de ser adorado. Pai amado, Pai querido, nós desejamos a tua presença, nós desejamos estar e andar contigo todos os dias, para a glória do teu nome, para a honra do teu nome, Pai. Toda honra e toda glória seja dada somente a ti, o único digno de todo louvor. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas. Que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é aí no céu. Obrigado por tudo, Senhor. Te peço também pela nossa nação, que o Senhor venha estar abençoando o seu povo, que o Senhor venha estar movendo com o teu poder sobre o teu povo, que o Senhor venha estar despertando a tua igreja, que o Senhor venha estar trazendo um despertamento para que as pessoas fiquem mais atentas aos teus sinais, para que as pessoas desejem mais estar na tua presença, para que as pessoas entendam que apenas uma programação da igreja, ou um culto à noite, ou um culto no final de semana, não é estar contigo, e sim estar contigo é estar todos os momentos falando, entrando em tua presença, sendo ministrado, agradecendo, lendo e estudando da sua palavra, Pai. Ah, Senhor, como as pessoas têm sido enganadas, Pai, que o teu Espírito comece a despertar essas pessoas para um reencontro contigo, para um desejo de estudar a tua palavra, um desejo de estar na tua presença, um desejo verdadeiro de sair do caixão, de sair do deserto e começar a andar contigo, Senhor. Desperta, Senhor, a tua igreja. Começa pela liderança, Pai, buscando arrependimento, buscando entrar de novo na tua graça, se arrependendo de seus pecados, se arrependendo muitas vezes de suas doutrinas enganosas, Pai. Para que esse derramar do Espírito Santo aconteça, nós precisamos nos arrepender e começar a ser filhos maduros que andam contigo, que estão em tua presença diariamente, que estão buscando sempre o melhor, que estamos buscando sempre estar contigo para a honra e glória do teu nome, para o louvor da tua glória, Senhor. Desperta a tua igreja. Te peço também pelo nosso governo. O Senhor tem visto tantas coisas que têm acontecido, e a gente tem visto e muitas vezes se indignado, só que sem poder nenhum em nossas mãos, mas temos o poder da oração e de entregar as nossas vidas e a vida da nossa nação em tuas mãos, sabendo que o Senhor permite acontecer é o melhor. E tem sempre algum motivo. E se for para o despertar e o amadurecer da tua igreja, que assim seja. Dai-nos os sinais, nos mostre, nos ensine, Senhor, a ler, a compreender tudo o que está acontecendo.
e não nos deixe de fora do seu movimento, não nos deixe de fora do que o Senhor tem planejado. Espírito Santo, derrame dos seus dons sobre as nossas vidas, dons de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, dom de evangelismo, mestre, todos os dons, dons de serviço, tudo que o Senhor tiver preparado para nós, para que possamos enfrentar esses dias na tua presença. E assim como os discípulos, nós também pedimos coragem, Senhor, encoraja-nos, Pai, para que possamos ter a certeza de que com o Senhor somos mais que vencedores. Encoraja-nos, Pai, para enfrentar todas as tribulações, todas as lutas, todas as dificuldades que estão por vir, para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que as pessoas, assim como em Zacarias, elas possam olhar para nós e desejar grudar na barra da calça e falar: eu quero o que você tem. Mas para isso, nós precisamos desejar ter o Senhor em nossas vidas. Age sobre nós, Pai. Continua nos despertando, continua nos avivando, continua nos dando transformação para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Te peço por todas essas pessoas que estão neste grupo, aqueles que por algum motivo de trabalho, de levar filhos na escola, não pode estar com a gente aqui ao vivo, mas estão assistindo esse vídeo depois, ou aqueles que também não assistem o vídeo depois e não estão aqui, mas estão dando desculpa para si mesmo. Que o Senhor os desperte, que o Senhor os incomode, que o Senhor comece a mover o teu espírito sobre a vida deles, para que eles saiam desse caixão e comecem a buscar o Senhor verdadeiramente, para a honra e para a glória do teu nome. É para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, Pai. Traga paz, Senhor, aos nossos corações. Traga paz para Jerusalém. Seja com aquele povo, seja com todas aquelas nações que estão em guerra, que o Senhor esteja consolando o coração daqueles que têm perdido seus entes queridos, que o teu Espírito Santo esteja se movendo naquele lugar para que haja conversões a Cristo Jesus, para que aquela nação e para que todas as nações comecem a ver que há um Deus sobre aquele lugar, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja engrandecido, para que o Senhor seja louvado, que haja a verdadeira transformação daquele povo, Pai. E que a gente fique atento a todos os sinais que possam vir daquele lugar, na certeza de que o Senhor voltará, na certeza de que a tua presença é maravilhosa, na certeza do seu reino, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Te peço também, Senhor, pela vida de cada um aqui agora presente, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja nos capacitando a entender e compreender a tua palavra e vivê-la, para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor esteja derramando não só bênçãos, mas também cura, transformação, desejo de conhecê-lo mais e mais. Que o Senhor esteja também derramando arrependimento, controle sobre a boca, sobre os olhos, sobre os ouvidos. Controle do teu espírito sobre o nosso ser, sobre quais direções tomar, sobre o que ouvir e ver, e principalmente sobre o que falar. Para que os nossos corações estejam cheios da tua presença e dos nossos lábios só saiam louvores, só saiam a sua graça, Senhor. Tem misericórdia de nós, tão pequeninos e pecadores. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa língua, os nossos olhos. Perdoa, Senhor, os nossos julgamentos.
Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa falácia. Perdoa, Senhor, um olhar que muitas vezes derruba pessoas. Perdoa, Senhor, as nossas vidas. E nos ensina também, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, nos perseguem, nos maltratam, nos maldiz. Que tenhamos um coração igual ao teu, Pai. Completo de amor e de graça. Que possamos nunca mais carregar ninguém, Pai, por causa de perdão. Nos ensina, Senhor, a não guardar mágoas. Nos ensina, Senhor, a ter uma vida liberta de carregar os outros. Para a honra e glória do teu Santo Espírito. O Espírito Santo vem nesta manhã e se conecta com o nosso espírito e derrama da sua graça e do seu amor e governe sobre o nosso espírito para que o nosso espírito governe sobre a nossa alma e a nossa alma governe sobre este nosso corpo, para que este corpo já possa aqui em terra desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que ainda vamos conhecer e que elas possam ser bênção em nossas vidas e nós possamos ser bênçãos na vida dessas pessoas. Abençoa também, Senhor, essas pessoas que já conhecemos, que possamos ser bênçãos em suas vidas e elas possam ser bênçãos em nossas vidas, Pai. E arranca do meio de nós, Pai, essas pessoas que têm nos levado para distante de Ti. Que possamos ter uma comunhão e uma comunidade que está buscando o Senhor verdadeiramente. E aqueles que vêm com um engano, que a gente possa ter discernimento e se afastar verdadeiramente dessas pessoas. E focar os nossos olhos em Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome, para o louvor do Teu santo nome, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus é que eu oro muito agradecido por Tua fidelidade e pelo Seu amor. Amém. Amém. Bom dia, Fabiana. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Vamos lá, então, a gente está lendo Hebreus. E a gente já está no capítulo 9 de Hebreus. E a gente tem visto o quanto o autor de Hebreus tem mostrado como Jesus é maravilhoso. E a gente já viu nos capítulos anteriores que o livro de Hebreus, ele é para cristãos. Ele é para aquelas pessoas que já são convertidas. Ele é para as pessoas que seguem o caminho que é Cristo Jesus. Eles são para aquelas pessoas que já conhecem a palavra e por algum momento rolou alguma dúvida. Então o autor aqui, que a gente não sabe quem é, muitos dizem que pode ser Paulo, como pode não ser, mas que provavelmente seja algum discípulo do Senhor. Ele começa mostrando que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, à lei. Começa a mostrar também que precisamos ser filhos maduros para entender coisas, que ele continua a ensinar que o próprio Deus, assim como Abel entregou o sacrifício perfeito para a remissão do pecado de todas as nações, de todos os povos, e não só das pessoas, mas também de toda a terra, como está em João 3,16. E por amor a tudo isso, o Senhor entregou tudo isso. E como, ao entregar o seu Filho, e seu Filho Jesus ser obediente ao Pai, obediência que o levou à cruz, obediência que o levou a uma separação, ele foi honrado pelo Pai e por Deus, e colocado sobre todas as coisas, e colocado como sacerdote permanente de toda a história.
foi colocado como Rei dos Reis, herdeiro de toda a terra. E assim como nós, quando nós aceitamos a Cristo, somos co-herdeiros com Ele de tudo que Deus colocou em suas mãos, e somos hoje chamados de filho. E conhecemos ao Senhor. E agora Ele pode chamar a gente de seu povo e nós vamos chamá-lo de nosso Deus. E aí também ele tem ensinado, ontem a gente começou a ver que ele começa a falar que aquela aliança antiga que tinha com Moisés, com o tabernáculo, e está falando sobre sacerdócio, ela era falha, ela era antiquada, ela tinha chances de erro. Mas que com a morte de Cristo e ele se tornando sumo sacerdote, já não tem mais erro, porque naquela época, quando um sumo sacerdote morria, outro homem tinha que ser colocado em seu lugar. E agora não mais, porque temos um sacerdote, um sumo sacerdote permanente e eterno e para sempre, diante do trono do Senhor. E ontem eu estava falando que ia bem legal isso, eu queria falar para vocês que naquela época do tabernáculo, você tinha que pegar a sua oferta e levá-la aos levitas, que levava ao sacerdote, que oferecia como incenso diante do Senhor por remissão dos seus pecados. Hoje, como temos livre acesso ao Pai e temos essa função de sacerdote que nos dá esse livre acesso ao Senhor, então nós pegamos a nossa oferta pelo nosso pecado. É como se pegássemos Cristo Jesus e entregasse ao Senhor por remissão dos nossos pecados, porque Ele se ofereceu. Ele é o Cordeiro perfeito. Então, quando pedimos perdão e quando pecamos e pedimos perdão ao Senhor, é como se pegássemos Cristo e entregasse de novo ao sumo sacerdote, para que esse sumo sacerdote oferecesse essa oferta direto do Pai. E isso é muito louco de pensar, mas esse próprio sumo sacerdote é o próprio Cristo que se oferece ao Pai pelos nossos pecados. E isso é um ciclo, lógico que isso não fica acontecendo, mas é isso que aconteceu. Cristo se entregou por nós, para que pudéssemos ser livres e ter um perdão eterno, porque Ele é o sacerdote eterno. E a sua oferta dura para sempre e ela foi perfeita. E então a gente vai para o capítulo 9 de Hebreus, que se fala sobre a adoração no tabernáculo terreno, começa por aí, então ele vai explicar como que era esse sacrifício, que se você já leu Levíticos, você tem que entender e conhecer como tudo isso funcionava. E é um livro que muitas pessoas começam a ler e não termina, porque ele é muito cheio de regras, detalhes, nome, números, a oferta, a medida da oferta, os detalhes, por quê, como, quem, quando, tal. E a gente fica assim, nossa, que livro chato. Mas a gente não percebe que quando Levíticos começa, o povo está afastado de Deus. Então Deus começa a fazer todo esse processo do livro de Levíticos para que o povo se aproxime novamente do Senhor. E ali a gente vê em detalhes o cuidado do Senhor sobre as vidas. E quando começa Números, o Senhor já está no meio do povo e o povo já tem de novo intimidade com o Senhor. Então vamos ver sobre o tabernáculo. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Então ele está falando que a primeira aliança, então, precisavam de coisas para ser adorado. Não era você, igual a gente está aqui, parar, fechar os olhos, não interessa se está em pé, se está ajoelhado, se está sentado, caminhando, rolando, deitado, não importa, se você fecha os teus olhos, a sua adoração, e se você se inclina a sua mente, o seu coração para o Senhor, você o está adorando. E naquela época era necessário ir ao tabernáculo, era necessário oferecer a oferta.
E a gente vê isso quando Jesus fala com a samaritana, né? Que não mais no templo, mas no coração, em espírito. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que em sua sombra cobria a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes estavam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelo pecado e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Que interessante. Mas olha que interessante isso também. Não era um lugar assim que você chegava e entrava quando você quiser, quando você quer. Tanto o santo quanto o santíssimo não eram lugares de qualquer um acessar. O Santíssimo, então, tinha ali a presença de Deus. Então, o sumo sacerdote não era porque ele era sumo sacerdote, agora eu quero entrar na presença do Senhor, ele ia lá e entrava. Não, era apenas uma vez por ano, com a oferta em mãos, pelo seu pecado e pelo pecado do povo. E aqui é que é interessante, pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, o que acontece? O povo, quando sabia que tinha pecado, por isso que eles, muitas vezes, na festa lá do Yom Kippur, se eu não me engano, durante 7 dias, eles espiavam a sua vida para saber, para lembrar dos seus pecados. E aí eles levavam a sua oferta para a remissão do seu pecado e para a adoração ao Senhor. Mas o sumo sacerdote, além dele entrar ali pedindo perdão pelo seu pecado, ele pedia perdão por aquele pecado que o povo não lembrava. Ou muitas vezes que tinha errado pela ignorância de não conhecer. E muitas vezes por não conhecer porque os próprios sacerdotes não ensinavam. Então tinha aquelas pessoas, lembra que eles não tinham Bíblia. Eles tinham Moisés, então eles estavam começando a escrever a história. Então era tudo muito oral, era tudo muito ensinado, era muito falado. E se a gente sair desse cenário ali do deserto e começar a ir para a terra de Canaã, a gente tem um povo ainda mais espalhado, muitas vezes mais longe ainda do tabernáculo, muitas vezes mais longe ainda da aliança e do conhecimento das leis. Eu sei que existe lei, mas quais são? Se você parar, são 630. Você acha que eles iam lembrar e reconhecer a todas? Então, o sumo sacerdote, ele oferecia oferta pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância, por nem saber que estava pecando. Versículo 8. E dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia
o primeiro tabernáculo. Então as pessoas não tinham acesso ao Santíssimo, ao caminho do Santíssimo, enquanto esse tabernáculo fosse permanente. Enquanto fosse necessário homens ter acesso a Deus para pedir perdão pelo pecado das pessoas. Isso é uma ilustração, versículo 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não mais podiam dar adoração, não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Olha que louco isso. A oferta e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência permanentemente limpa. Versículo 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e que havia e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então, eu entendo aqui que ele está dizendo que muitas vezes as pessoas faziam por fazer. Faziam porque, cara, eu fui ensinado pelos meus pais que tinha que ser assim, mas eles não davam adoração consciente porque não sabia por que era necessário. Por que verdadeiramente você estava fazendo aquilo? Não, eu vou fazer para agradar a Deus. Ah, mas eu desejo isso? Não, eu vou fazer porque meus pais falaram que tem que ser assim. Quando a gente vê a história de Samuel, no início do livro de Samuel, quando a arca é perdida, a gente vê um povo perdendo a guerra para os filisteus porque eles se voltaram contra Deus. Não era só os 2 filhos de Eli que estavam cometendo pecado, mas o povo também estava começando a adorar os deuses cananeus. Aí, quando a arca é recuperada e volta, tem aquele episódio de que alguns membros da tribo, eles vão lá e abrem a arca para ver o que tem dentro, e fazem uma festa em volta da arca, com a arca aberta, e todo mundo olha ali, e no outro dia todo mundo está morto. E então, quando o Samuel é levado lá, ainda um jovem profeta, Deus o usa para que ele traga arrependimento para o povo. Então era necessário que o povo voltasse ao Senhor, voltasse ao arrependimento, voltasse a se encontrar com o Senhor. E aí então aquele povo começou a se arrepender e jogar seus ídolos cananeus fora. E aí então quando os filisteus vieram com toda a força para destruir Israel, Deus lutou por Israel. A palavra fala que eles nem precisaram ir para a batalha. E aí, quando os filisteus começaram a correr, fugir, aí então o povo de Israel foi para cima. Por quê? Porque eles tinham se arrependido, eles tinham voltado a buscar o Senhor. Mas quantas vezes fazemos oferta e adoramos ao Senhor sem consciência perfeitamente limpa? Quantas vezes vamos para a igreja como um ritual? Eu vou porque eu aprendi que tem que ser assim. Como um cerimonial. Ah, eu vou porque meus pais falaram que eu tenho que ir. Eu vou porque se eu não for, eu posso ir para o inferno, né? Então eu vou para a igreja. Qual é o real sentido da sua adoração? Você realmente adora ao Senhor dentro da sua casa? Eu costumo dizer que a igreja começa no seu lar. Se dentro da sua casa você não lê a Bíblia, se dentro da sua casa você não ora, se dentro da sua casa você não estuda com a sua família, se dentro da sua casa você não ora com a sua família, esse seu evangelho tá capenga. Você tá achando que só ir domingo na igreja basta.
Ou então que trabalhar num encontro ou fazer um trabalho dentro da igreja ou ser um obreiro, isso basta. Que estar lá todo domingo, muitas vezes no palco adorando ao Senhor, basta. Que trabalhar com pessoas dando aula de EBD ou com crianças, basta. Mas você precisa se preparar e adorar ao Senhor todos os dias. Uma vez isso entrou no meu coração e nunca mais saiu. Como que queremos adorar ao Senhor na eternidade se a gente aqui vivo não consegue ter 10 minutos da sua presença? A gente não consegue sentar e orar e estudar e falar com o Senhor por 10 minutos. E aí você quer ir para o céu, sentar, pegar sua harpinha e ficar adorando o Senhor para sempre? Apesar de o céu não ser assim, mas como que você quer passar a eternidade com aquele que você não tem intimidade agora? É a mesma coisa de você casar com uma pessoa que você não conhece, de você casar com uma pessoa que você nunca viu, mas você vai ser obrigado a passar toda a sua vida com essa pessoa. Para a antiguidade isso era normal, mas para hoje isso a gente nem consegue pensar em algo assim. A gente nem consegue imaginar como que eu vou ter relacionamento e viver com uma pessoa. E se você parar para pensar, até na antiguidade isso era horrível, porque as pessoas não tinham intimidade. Era um casamento por fachada, por títulos. E ali havia um relacionamento sexual para filhos. Não tinha amor, não tinha intimidade, não tinha. E aí a gente quer ter esse relacionamento com o Senhor quando a gente chegar no céu. Agora, aqui na Terra, neste momento, não. Aqui eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou na igreja todo domingo, vou dar minha oferta, vou trabalhar aonde me chamarem, não vou me oferecer. Se alguém perguntar se eu posso, eu vou olhar minha agenda e se eu puder, eu vou ajudar. E aí, ou então, diferente disso, é aquela pessoa que está super envolvida dentro da igreja, que está trabalhando, que tá ali fazendo tudo que é necessário ser feito. Se precisar levantar um muro, ela está lá carregando areia. Ela é aquela pessoa que o serviço está em seu coração, mas Deus não. É aquela pessoa que acha que por servir a igreja, que eu estou dizendo é a instituição, você está servindo a Deus. Lógico que isso faz parte da jornada, faz parte da caminhada, mas a primeira coisa que Deus pede é o nosso coração entregue a Ele verdadeiramente. E quando entregamos nosso coração verdadeiramente ao Senhor, é andar com Ele, é estar com Ele, é ter intimidade com Ele. Aí sim, essas outras coisas vêm. E aí sim, temos discernimento do Espírito se devemos fazer isso. Garanto que muitos de vocês conhecem pastores, líderes, padres, apóstolos, que não têm o menor chamado para ser líder, para ser pastor. Mas porque ele acha que tem que servir a igreja, ou porque alguém falou que tinha que ser assim, ele resolveu estudar e tentou fazer. Mas aí você percebe que na vida do cara não era isso que Deus queria dele. É aquela pessoa que, já indo para o lado espiritual, você percebe que não tem unção. O cara é esforçado muitas vezes, mas você percebe que não vai. Ficar dando murro em ponta de faca. Cara, se prostra diante do Senhor e fala o que Deus quer de mim. O que o Senhor quer de mim verdadeiramente. Seja primeiramente um adorador, em vez de ser aquele que fica trabalhando no tabernáculo e fazendo as coisas ali achando que está agradando ao Senhor. O trabalho no tabernáculo faz parte da velha aliança.
Hoje precisamos adorar ao Senhor em espírito, em verdade, todos os dias, de coração aberto e entregue, obedecendo ao Senhor. Aí sim, depois que a sua vida estiver totalmente ao Senhor, aí comece a trabalhar pela obra. Aí começam as obras. Lembra que a obra sem fé é vã? Vamos continuar. O sangue de Cristo, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem. Isso é, não pertence a esta criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas o obteve eterna e obteve eterna redenção. Sabe da onde? Que o autor de Hebreus está falando? Que Jesus, com o seu sacrifício, com a sua entrega, onde ele obteve uma eterna redenção, ele entrou no lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo que o autor está falando é o trono de Deus. Ele entrou no tabernáculo, na presença do Senhor. Lembra que o tabernáculo, onde estava a arca e a mesa do sacrifício, era o local onde a presença de Deus estava? O autor de Salmos diz que a arca, ali onde os querubins estavam, é como se fosse o estrebilho dos pés do Senhor. Então ali era onde a presença do Senhor estava. Aí Jesus, ele entrou no perfeito tabernáculo, não feito por homens, mas feito pelo próprio Criador. Então, quando ele está falando isso, é que Jesus, através de seu sacrifício, não por novilhos ou pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ofertado na cruz pelos nossos pecados, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, para obter redenção dos nossos pecados. Então, está falando que esse lugar perfeito, o tabernáculo perfeito, o lugar santíssimo, é a presença de Deus. E a sua oferta foi aceita por Deus de tal maneira que ele está sentado à direita de Deus Pai, com o seu corpo de homem glorificado, com toda a sua glória e com todas as suas chagas e marcas, e intercedendo por nós até hoje como um sumo sacerdote. Cara, que coisa mais linda, velho. 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de um novilho espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Cara, olha que interessante que o autor está querendo dizer, pelo menos foi onde eu entendi. O sacrifício no tabernáculo e as cinzas meio que nos purificava internamente, porque muitas vezes essa oferta, esse sacrifício era feito inconscientemente, era feito sem a certeza do que está acontecendo, e sim por uma ordem dada sobre a lei. O sacrifício, o sangue de Cristo, faz com que o Espírito eterno que está em nós ofereça de forma imaculada ao Deus
uma purificação que nos traz consciência. Então, o perdão que Cristo nos oferece vem em nossa mente. Não é uma purificação externa como no antigo, como na antiga aliança, e sim agora é algo que nos transforma internamente e nos traz esse relacionamento para servirmos ao Deus vivo. Nos faz sacerdotes do Senhor, nos faz ter livre acesso ao Senhor, porque agora não só externamente estamos purificados, mas sim internamente através do Espírito que vem e nos dá consciência e habita em nós. 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, não é que a primeira aliança era falha, e sim os homens eram falhos. Os homens cometiam transgressões mesmo vivendo a primeira aliança. Então, Jesus veio e através dele, por razão dele, olha isso que lindo, Cristo se torna um mediador. Então, quando o autor chama Jesus do sumo sacerdote, e se você pegar que o sumo sacerdote era o mediador entre o povo e Deus, agora Jesus sendo o sumo sacerdote, ele é o mediador dessa nova aliança. Mas, Roda, só para tirar dúvidas, esse aí foi já tinha após o véu ser rasgado? Sim, Ah, tá. sim. Porque quando isso tudo acontece quando Jesus se entrega. Ele vira esse sumo sacerdote, segundo Melquisedeque, que quando a gente fala isso é porque é um sumo sacerdote que Deus ungiu, né? E não o próprio homem. Ele se torna o sumo sacerdote porque ele se ofereceu como sacrifício vivo, puro, imutável, como a gente leu lá no 7. Ele era santo, inculpável, puro, separado de pecados, exaltado acima dos céus. Deus o colocou dessa forma quando ele se entregou. E aí, então, agora Jesus é o nosso mediador dessa nova aliança. Quando o véu se rasga de cima a baixo, significa que é Deus rasgando aquele véu e falando que esse lugar não importa mais. O Santíssimo do templo não importa mais. Primeiro, aliás, a arca já não estava mais lá. Então, agora Jesus é o próprio sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que leva as nossas ofertas. Lembra que a samaritana perguntou aonde iremos adorar? Ele não precisa mais de templo, não vai precisar mais de tabernáculo. É no seu coração. É em espírito, é em verdade. Quando fechamos os nossos olhos, ou de olhos abertos mesmo, mas voltamos o nosso coração e a nossa mente ao Senhor, começamos a exercer a função de sacerdócio, que é a função de... O sacerdote ali no santo, era onde eles queimavam a oferta, era onde levava ali o incenso. E aí, então, aquela fumaça cobria todo aquele lugar e a presença do Senhor estava ali. E essa fumaça, esse incenso subia como aroma suave ao Senhor. E de uma maneira que a gente não entende, mas lá diante do Senhor, os seus 24 anciãos têm os cálices com esse incenso da adoração, que é o clamor e a oração dos povos. Que mais para frente, em Apocalipse 8:5, esse incenso vai ser usado para
para ser espalhado ali diante do trono do Senhor, para chegar esse aroma, mas também o incensário será passado no fogo que tem no trono e lançado na terra. É o início da ira do Senhor sobre a humanidade. Então, o nosso louvor, o nosso clamor, a nossa adoração alimenta a ira do Senhor para os últimos dias sobre aqueles que perseguem a Cristo, a nós, e são inimigos do Deus vivo. Então não é mais necessário o tabernáculo, se você parar para pensar, não é mais necessário o sumo sacerdote. Nós, como sacerdotes, agora entregamos a nossa oferta de sacrifício, que é Cristo, para o próprio Cristo, para se oferecer diante do Senhor. Então, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões que nós cometemos. Hoje não precisamos mais de sacrifício. O sacrifício ele já fez, né? Mas o sacrifício aqui é o de animais, né? Ah, tá. Uhum. O sacrifício de animais, de cordeiro. Mas se você pegar ali Jesus, o que ele falava? Pega a sua cruz e me siga. Se você parar para pensar, carregar a cruz, dependendo das coisas que você está fazendo e faz, ela é um fardo. Então, mas quando você fala carregar a cruz, já dá para entender que é um sacrifício que a pessoa tem que ficar carregando, entendeu? É Mas literal mesmo. é literal. Você acha que estar em intimidade com Deus todos os dias, desejar andar com eles, com Ele não é um sacrifício da sua carne? A sua carne não deseja isso. É uma entrega. Quando você faz jejum, você está sacrificando a sua carne. Não é mais necessário o sangue e a morte, né? Porque isso Cristo já fez. Porque a remissão do pecado ele tinha a ver com o sangue, com a vida. Porque Deus fala que o sangue é vida. E quando Cristo se entrega na cruz e derrama o seu sangue pelos nossos pecados, não há mais necessidade desse tipo de oferta, porque ele foi o único e perfeito sacrifício para sempre. Mas aí a gente fica assim, então não precisa fazer mais nada. Então agora eu vou viver uma vida de boa, estou tranquilo. Não, nossa vida é um sacrifício eterno, mas é um sacrifício de estar, de sacrificar a nossa carne, o desejo de ficar na cama dormindo, o desejo de não ler a Bíblia, o desejo muitas vezes de fazer o mínimo que é ir à igreja no domingo. Isso para muita gente é sacrifício. Entende? Então, não é mais necessário o sangue, mas a jornada, lembra? O caminho é estreito, a porta é estreita. Muitas vezes tem espinhos. Lembra que para se tornar santo é necessário tirar o barro, e muitas vezes o barro já é um com a sua pele. E aquilo você vai ter que arrancar, vai doer, e você vai sentir dor, mas vai cicatrizar, vai sarar, e você vai estar santo e purificado diante do Senhor. Versículo 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilho e de bodes, e também água, lã vermelha, ramos de isopo, e ordenou, aspergiu o próprio livro, ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios de suas
cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Então ele está falando que se as coisas na terra precisavam ser purificadas para essa adoração com sangue, e Moisés, no caso, purificou até o livro da lei, e todos os utensílios e todo o tabernáculo com sangue foi ali aspergido para ser purificado, os utensílios do tabernáculo do céu também foram purificados com sangue, mas com sangue do Cordeiro. 24. Por isso, não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança de um sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com o sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Cara, eu gosto muito desse final, porque existe aquele ditado, né, para mostrar quanto o povo é transgressor, comete erros. A gente ouve muito assim, se Jesus viesse agora, nessa época, que ele seria crucificado de novo. Então, isso muitas vezes, esse ditado popular, que quer dizer que a maldade do povo continua igual de antigamente, muitas vezes mostra uma falta de visão, uma falta de compreensão de como Jesus realmente voltará. Eu sei que muitas vezes é só um ditado para demonstrar como o povo está malvado, mas esse ditado surge com esse ímpeto de não entender como Jesus voltará. Então, ele veio... Eles ainda o vê como antigamente, né? Não fez aquela transformação do glorificado agora. Isso. Mas a maioria das pessoas, se você pedir para elas, descrevem Cristo, elas vão descrever ele com a coroa de espinhos. Muito eles colocam assim, crucifixo, Cristo com a coroa de espinho, né? Tá certo. Eles ainda vê dessa forma. Porque as pessoas não conhecem a Cristo. Elas conhecem o Cristo do Evangelho. Uhum. Elas conhecem um Cristo que veio para se entregar. Um Cristo, não estou falando que ele é um Cristo que é bom,
que veio para perdoar os pecados, sim, que morreu na cruz. Então, qual que é o símbolo de Cristo hoje? É a cruz. E a cruz, muitas vezes, se você parar para pensar, não devia ser, porque a cruz é vergonha. A cruz é sacrifício. A gente usa o símbolo da cruz para nos lembrarmos desse sacrifício e obter arrependimento. Mas muitas vezes as pessoas usam o símbolo da cruz com poder, achando que a cruz tem poder, achando que no símbolo da cruz está a redenção. E muitas vezes acaba sendo um adorador da cruz e não do verdadeiro Cristo. E quando você lê a Bíblia, começa a estudá-la, você começa a ver aqui, por exemplo, isso aqui é um pequeno detalhe disso, que Jesus não vai mais voltar para tirar pecado de ninguém, ele já fez isso. Você precisa aceitar isso e viver segundo essa vontade. Mas ele virá para trazer salvação. O que é trazer salvação? Uai, na cruz ele já não nos salvou? Sim, mas você ainda não continua vivendo num mundo mau, cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de transgressão, cheio de gente querendo que você caia a qualquer momento? O diabo não está o tempo todo lutando para que você caia no pecado e se volte para ele novamente? Quando Jesus traz salvação, é ele vir trazendo o seu reino eterno, onde não mais dor, não mais morte, não essas coisas que nos afligem não terá mais poder sobre nós. Trazer a salvação é eliminar de uma vez por todas tudo isso que pode nos conduzir ao pecado. E tudo isso àqueles que o aguardam. E olha que louco, antes disso, ele fala que a nós nos cabe morrer apenas uma só vez. E depois disso, é enfrentar o juízo. Mas você sabe o que é interessante? Que aqueles que não servem ao Senhor Jesus, que não aceitam em seu coração, que são os que guerreiam contra Deus, eles enfrentarão a segunda morte. Isso está lá em Apocalipse. Mas não significa que a gente morre e ressuscita. Morre e ressuscita. A gente vai morrer. Tem aqueles que não vão, né? Que vão ser arrebatados, glória a Deus. Mas aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, porque esse juízo que vamos enfrentar, que está lá em Apocalipse no final, não é a nossa alma que vai enfrentar. É o nosso corpo e a nossa alma. Por isso, será necessário que todos ressuscitem. Eu não sei se já ouviram uma história bem interessante, mas um agricultor tinha uma vinícola e para que as pessoas não comessem das uvas, ele contratou um cego e contratou uma pessoa que não tinha as pernas. Então, esses dois juntos trabalhavam pela vinícola. Então, o cego não via as uvas, não podia desejá-las e comer. O que não tinha as pernas não alcançava as uvas para pegá-las e comê-las. Mas um belo dia, eles tiveram uma ideia. O cego pediu para que colocasse ele nas costas. Não, o que não tinha as pernas pediu para que colocasse ele nas costas do cego. E assim ele teve altura e os dois juntos começaram a comer as uvas. Quando o dono da vinícola chega, ele fala: ué, quem comeu todas as uvas? O cego fala: eu nem vi as uvas, como que eu vou comê-las? E o que não tem as pernas fala: eu não as alcanço, não tem como comê-las. É a mesma coisa. Não tem como. Aí ele entende que os dois se juntaram para isso. Então, no julgamento final, não tem como o corpo não ser julgado com a alma e a alma não ser julgada com o corpo. Porque as nossas escolhas envolvem o nosso corpo e a nossa alma. Por isso, no fim de tudo,
no dia do trono, do julgamento, todos serão ressuscitados. Nós, santos, já fomos ressuscitados, já estaremos com o nosso corpo glorificado, com Cristo Jesus, porque isso acontecerá quando Ele vir. Então, esse trono, esse julgamento será para nos dar os galardões, né? No caso, é a abertura do livro das obras e ver o que a gente fez e o que a gente merece. Mas para aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que viveram na iniquidade e aceitaram a marca da besta, eles serão ressuscitados e vão reclamar. Por que o Senhor me trouxe de volta para me matar de novo? Porque agora você vai para a morte eterna. Então, a nós é destinado morrer uma só vez e aguardar o juízo do Senhor. Isso aqui quebra tudo que você já ouviu sobre reencarnação. Se um dia você ouviu e acreditou nisso, e agora você acredita na Bíblia, isso aqui refuta isso. A nós é destinado a morrer uma só vez. E depois disso, enfrentar o juízo. Os mais, acho que todo mundo aqui é quase da mesma idade. Eu não entendia, porque alguns eram jovens. Mas quem assistiu aquela novela A Viagem, aquilo era... Hoje, se você assiste aquilo com o coração e a mente que você tem, é perturbador, velho. É uma novela perturbadora. Pra vocês terem uma ideia, eu gosto de roupa nova, faz muito tempo que eu não tenho ouvido, mas eu gosto de roupa nova, mas eu não gosto da música. Porque a música ela tem muito poder, tá, gente? Cuidado com o que vocês ouvem. A música me remete à novela. E a música, ela foi criada para a novela. E como eu era criança e minha mãe assistia, então eu tenho memória visual, então me remete a imagens da novela. E, cara, aquilo era perturbador. E como as pessoas que acreditam em reencarnação podem achar aquilo normal e natural. Então, precisamos o quê? Voltar os nossos olhos para Deus e voltar à palavra do Senhor e entender que Jesus foi o sacrifício perfeito para nós, aniquilando todos os pecados mediante o sacrifício de si mesmo. Olha esse final, cara. No finalzinho do 26. No fim dos tempos, para aniquilar o pecado. Então, Jesus voltou já lá no fim, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, com o seu sacrifício, Jesus aniquilou os pecados de toda a humanidade. Mas para recebermos o perdão é necessário aceitá-lo. É necessário compreender, é necessário se entregar para que o Espírito Santo derrame fé sobre nós e sejamos convencidos e convertidos a Cristo Jesus. E aqui ele fala então que o seu sacrifício foi uma única vez. Jesus não vai se sacrificar de novo. Eu costumo dizer assim que quando Jesus morre e ressuscita, seus discípulos não tinham entendido o que tinha acontecido. Você percebe que eles tinham medo, estavam escondidos? É como se Jesus chegasse assim: caraca, vocês não entenderam nada, eu vivi 3 anos e meio com vocês e vocês não entenderam nada. Vou ter que me sacrificar de novo para vocês entenderem? Jesus faz diferente. O sacrifício era uma vez só e uma vez por todas pela remissão dos pecados. Aí Jesus, ressurreto, com seu corpo glorificado, se apresenta aos discípulos e senta à mesa com eles e começa a ensiná-los tudo de novo. Agora eles entenderam. Tudo que eles viram, tudo que eles
ouviram durante esses 3 anos e meio, agora eles entenderam. Com Jesus ressurreto na frente deles, sentado à mesa, ensinando-os novamente. Você percebe que os discípulos dos evangelhos e os discípulos de Atos são pessoas totalmente diferentes. São pessoas transformadas, não só pelo Espírito Santo, mas pelo conhecimento de Cristo Jesus. É como se a ressurreição de Cristo e esses ensinamentos dos últimos 40 dias que Jesus esteve com eles, trouxe para eles maturidade. Um verdadeiro relacionamento com aquele que é santo. E então Jesus não vem mais para tirar pecados, porque isso já foi feito. Mas agora ele voltará. Como que ele vai voltar, Éder? Como um rei. Para conquistar de volta o seu reino físico. Lembra-se, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então agora Jesus volta como um rei, com fúria nos olhos. Em Apocalipse fala como o grande vingador, buscando justiça e sacrificar todos que um dia fizeram guerra contra Deus. Esse é o Jesus que vai voltar, sem coroa de espinhos, sem as marcas dos açoites, só com as chagas para que a gente não esqueça, vestido de branco, com peitoral de ouro, escrito Rei dos Reis, com a coroa magnífica de rei e todas as suas joias, montado num cavalo branco com espada saindo da sua boca, que é a palavra, com todos os poderes em suas mãos, porque ali ele tem as igrejas, os santos, e não virá mais sozinho, e sim com todo o seu exército, para conquistar o que lhe foi prometido, para tomar posse da sua herança. Esse é o Jesus que vai voltar, poderoso, como está lá em Marcos 24, com todo o poder e com toda a sua glória, para de uma vez por todas jogar o inimigo de Deus no lago de fogo e enxofre. Não só né? Mas sim os inimigos de Deus. E de uma vez por todas, santificar-nos, restituir-nos e nos fazer sacerdócio real para eternamente estarmos com Ele em seu reino. E aí eu acabo, vocês fiquem à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper enquanto eu falo, por favor. Não sou o dono da palavra, não. Eu só tenho usado. O interessante, né? Que aqui ele escreve que Jesus voltará para trazer a salvação aos que o aguardam, né? E que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, os salvos são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Por quê? Porque através do seu sangue nós fomos salvos, nós fomos libertos do pecado. E o interessante é que há muitas pessoas que falam, Cristo é apenas uma figura, né? Não creem no Jesus Cristo, percebe? Fala, não, isso tudo faz parte, é uma energia, é uma energia superior que a gente, né? Então, e aqui está falando, olha, não há
perdão, não há perdão sem o derramamento de sangue. Então, é o sangue de Cristo que nos salva, vamos dizer assim. Que nos salva, por quê? Porque ele tirou o pecado, vamos dizer assim, né? Ele pagou o pecado que era meu. Ele levou. O sangue, ele nos santifica, né? O sangue, se você para pensar ali, como ele diz ali, ele serve para purificar, né? Então, o sangue de Cristo nos purifica. Então, é difícil, mas realmente, quando a gente para pensar dessa forma, não há remissão sem a renúncia, sem aceitá-lo. Então, quando o Diego fala isso, era o que eu estava comentando, né? Porque muitos ainda pode ler esse versículo e falar que ainda é adquirido a salvação através do sacrifício, eu tenho que andar de joelhos, eu tenho que me bater nas costas, eu tenho que chegar, entendeu? Assim, esse tipo de coisa que eu comentei. Entendi. Tem gente que acredita dessa forma, né? Mas a gente sabe que a salvação não é isso. Por isso, cara, que não se deve ler um versículo e criar uma teologia em cima dele. Por isso que deve se estudar todo um contexto. Isso é hermenêutica, você pegar tudo ali, estudar, para você entender o que realmente está querendo ser dito e o que está acontecendo. Se a gente pegar Romanos junto com Hebreus, você começa a entender sobre salvação e sacrifício. Pô, Romanos ele está o tempo todo falando sobre lei. E agora a gente está vendo em Hebreus, tudo ali está ensinando pessoas que já conhecem. E agora a gente está vendo em Hebreus ele falando sobre o sacerdócio. Junto os dois. A gente vai entender então que a graça é o que nos salva. E que Jesus é o sumo sacerdote que se sacrificou eternamente por nós. E que o nosso sacrifício hoje não é mais a morte de animais para que através do sangue desses animais possa se expiar os nossos pecados, né? Possa ser purificado através desse sangue. Mas sim que Jesus já derramou esse sangue por nós, já nos purificou através desse sangue, mas que a salvação tem a ver com uma jornada. E aí sim começa, é uma frase que eu tenho, que eu ainda vou escrever sobre isso, que salvação é apenas o início. Não seja apenas salvo. Salvo é ser bom? Lógico que é, você está livre da ira do Senhor. Mas é o início de uma caminhada, é o início de uma jornada, e muitas pessoas estão satisfeitas só com a salvação. E quando você começa a estudar, você começa a perceber, cara, a salvação é um processo, é lá o início. Eu posso ser apenas salvo, ficar aqui de boa, lutando contra os pecados, e tentar viver uma vida de santidade, muitas vezes sem o Senhor, mas buscar essa salvação. Mas não entende que ser salvo é o início de uma caminhada. E essa caminhada, aí sim, rola o sacrifício, mas não é o sacrifício de carne, de ficar se martirizando. Não é o sacrifício de você matar alguém ou animais. Isso quem pede ainda hoje, até hoje, quem ainda pede isso é o próprio Satanás. Mas é o sacrifício do seu eu. Jejum é um sacrifício. É algo que é difícil para você e para sua carne. É isso que eu ia dizer. O meu entendimento é isso aí. O sacrifício é você vir lendo, estudando o Velho e o Novo Testamento e abrindo mão de muitas coisas erradas. Esse é o sacrifício, mudar seus vícios, jejuar e buscar todo o tempo Deus. Buscar Ele todo o tempo. Se tornar um sacerdote, que não é fácil. Então, o sacrifício hoje mudou totalmente e se inverteu. Isso mesmo, Vanderlei. Sangue, animais, né? Agora é diferente. A renúncia de cada dia, né? A renúncia cada dia e busca do Senhor, porque a gente fica
fazendo só coisas para nos agradar o eu da gente. E aí você não está fazendo sacrifício nenhum. E a gente levantar cedo, que para muitos são muito difíceis, então se torna a gente está buscando e fazendo um sacrifício. O que o Éder falou, a gente está não apenas só ser salvo, é uma caminhada, é uma jornada mesmo. O sacrifício faz parte, hein? É isso aí. Deus é bom. Precisamos estar o tempo todo entregues. Abraço, vai com Deus, Cláudia. Precisamos estar o tempo todo entregues a Ele. O tempo todo com o nosso coração voltado ao Senhor. E isso muitas vezes requer renúncias. Muitas vezes de andar em lugares ou com pessoas que gostamos, mas que o Senhor pede que a gente renuncie, porque este lugar e essas pessoas vão te fazer mais mal do que bem. Ontem foi culto de passagem de postos, né, dos embaixadores, e aí o Tiago, né, que é um jovem que agora já passou para conselheiro, ele estava fazendo a reflexão, né? E aí, embaixadores do rei é ser como um embaixador de um governo. Você representa aquilo, né? Aquele governo. No caso dos embaixadores do rei, eles representam Jesus Cristo. Ou seja, então, a missão é você ser o mais parecido com Cristo possível. E isso é de uma grandiosidade, um peso muito grande. Mas isso é o que nós todos temos que buscar, não é? Não é porque eu não sou um embaixador do rei, vamos dizer assim, inscrito lá com o meu nome lá, que eu não devo me preocupar em ser o mais parecido, buscar ao máximo, buscar ser como um Cristo. Sabe o que é interessante, Diego, com essa sua fala? É que a gente não percebe o que realmente é o cristianismo. O cristianismo não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com religião, não tem a ver com isso. Tem a ver com o estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. E a gente não para pensar nisso, que ser cristão é um estilo de vida. É o estilo de vida de Cristo. Precisamos ser imitadores de Cristo. Ao ponto de sermos imitadores de Cristo como Paulo. Quantos têm coragem de falar como Paulo? Seja meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Então, ser cristão não é você frequentar uma igreja, não é você ter uma religião, não é você frequentar reuniões. É um estilo de vida. É um lifestyle. Não que essas coisas não sejam importantes, eu creio e eu penso que são, sim, extremamente importantes, mas há situações onde a pessoa ela pode criar uma não sei se é uma barreira ou se é porque, assim, isso são coisas que são nossas, né? São humanas. Então, isso é interessante, mas o mais importante é isso que você falou, é o relacionamento. Essas outras coisas, elas ajudam, elas complementam de uma certa forma. Mas, se não tiver relacionamento, tiver só essas coisas, aí não há propósito. Não, é fraco, entende? Sim. Né? É isso aí. Fechou, gente? Fechou. Então vamos estar orando para a gente encerrar. Fabiana, pode orar para a gente, por favor? Sim. Amém.
Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Louvamos-te, ó Pai querido, por Jesus, pelo grande sacrifício, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Senhor. O sangue de Jesus limpa as nossas vidas e a caminhada com o Senhor nos dá uma vida nova, uma mente nova em Cristo. E nós queremos sim, Senhor, a cada dia aprender mais de Cristo, para assim sermos imitadores e parecermos com Ele. Pai, nós te louvamos, obrigada por este novo dia, obrigada pelas vidas, Senhor. Agradeço, Senhor, tudo quanto o Senhor tem feito e ainda fará. Obrigada por este dia e que o Senhor possa estar conduzindo este dia nas coisas que cada um precisa fazer, resolver, ser com os teus servos, papai. E muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. Deus é maravilhoso e está aguardando por você. E aí, você já entregou a sua vida ao Senhor? Já tem feito esse sacrifício de entrega ao Senhor? Que Deus possa te abençoar e que você possa ter cada vez mais sede da palavra de Deus.